Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre pele e anexos. Essa aula é uma aula em que nós vamos fazer algumas revisões, então vocês vão ver que algumas classificações vocês já viram, já fizeram durante as aulas iniciais de histologia, né? E também tem algumas coisas novas para a gente aprender, tá? Então isso que torna essa aula de pele e anexos interessante, né? Porque ela acaba sendo em grande parte uma revisão, né? E tem exemplos bem interessantes da área da veterinária que nós costumamos dar, tá bom? Então vamos aproveitar a aula. E qualquer dúvida, vocês me escrevam ou a gente se encontra lá no chat de dúvidas que o professor Sérgio marca sempre após o envio da aula. Bom, a pele é formada por duas partes, né? Duas regiões. Então, a epiderme, que é constituída por um epitélio, e a derme, que é constituída por tecido conjuntivo, tá? Além disso, nós temos anexos da pele, né? Então, estruturas que são anexas, como por exemplo, as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, pelos, unhas, cristas e barbelas, chifres e cornos e penas. Então, eu tenho aqui ao lado uma imagem que mostra para a gente um corte, né, identificando as regiões da pele, então a epiderme, que é constituída por um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, e logo abaixo, né, da epiderme, nós temos uma grande região formada pela derme, tá? Então, é na derme que nós temos aí a constituição de tecido conjuntivo, propriamente dito, com os seus componentes fibrilares, não fibrilares, com células, né, residentes e células transitórias do tecido conjuntivo. E além disso, é aqui na derme que nós encontramos quem? Os anexos da pele, tá? Então, esses anexos, eles se estruturam e partem todos aqui da derme, tá? Isso eu estou dizendo aqui para glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e os pelos, tudo bem? A hipoderme, né? Vocês podem se perguntar, Flávia, mas tem mais uma região aí da pele, né? Que nós já identificamos em outros livros, em livros do cursinho ou do ensino médio. A hipoderme, né? Ela é constituída por tecido adiposo, né? Então é uma faixa bem espessa de tecido adiposo, que inclusive forma, né, o panículo adiposo e que dá forma ao corpo, ela não é tida como uma região específica da pele, tá? Porém, ela é um tecido conjuntivo de conexão muito importante, porque ela faz a conexão da pele a outras estruturas do corpo, outras partes do corpo, tá? Outros órgãos, tudo bem? Mas nós só caracterizamos fazendo parte então da pele a epiderme e a derme. Bom, quais são as funções da pele? Né? Eu linkei aqui algumas funções bem especiais, né? Bem importantes, que a pele, que é o órgão, maior órgão do corpo, então, né? Classificado como o maior órgão do corpo, oferece, né? Para a gente e para os animais. Então, a pele, ela tem como função proteção, defesa não específica, né? Contra a entrada aí de agentes infecciosos. É uma barreira impermeável, né? Então, ela impede a desidratação, a perda de água pelo organismo, tá? Sendo assim, né, essas funções, elas levam a uma barreira contra abrasão, invasão, perda de água e também proteção, né? Quando a gente fala em proteção, também tem a proteção contra os raios ultravioleta, tá bom? A pele, olha aqui, é uma importante região, então, de síntese de vitamina D. Quem é que sintetiza a vitamina D na pele? São os queratinócitos. Os queratinócitos são as células mais importantes da pele, né? Que estão presentes na epiderme, nós vamos falar deles daqui a pouquinho. E essas células, então, elas são responsáveis pela síntese de vitamina D quando nós os animais, somos expostos, então, ao sol, né? Que contém aí os raios UV, né? Sempre importante lembrar que tanto para a gente como para os animais, né? Os animais, quando são principalmente animais domésticos, eles precisam
também, né, ser expostos apenas ao sol que tem uma quantidade controlada de raios UV, né, que é aquele sol que os médicos, né, falam pra gente até umas 9h30 da manhã e após as 16 horas da tarde, tá? Então, a mesma coisa para eles, porque eles também podem desenvolver afecções, doenças cutâneas, quando expostos a raio UV muito intenso, né? Principalmente aqueles animais de pele mais sensível, tá bom? Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês hoje, quando a gente falar de albinismo, né? Então, existem os animais que têm a falta de pigmentação e que, de jeito algum, podem ser expostos ao sol nesses horários mais extremos, tá? Então, lembrando a importância da vitamina D, né? Vocês já viram aí, a vitamina D, ela contribui na manutenção do tecido ósseo, né? Porque ela induz o quê? O aumento da absorção dos íons cálcio lá nos ossos. Então, olha a importância dessa função da pele, tá? A pele também, ela faz a regulação da temperatura corpórea. De que forma? Bom, a pele tem, né, apresenta alguns termorreceptores para essa função, nós vamos falar deles também na aula de hoje. As glândulas sudoríparas que vocês já conhecem, né, provavelmente aí já classificaram em epitélio glandular, essas glândulas sudoríparas que produzem o suor, então a produção e a liberação do suor é uma forma também, né, de regulação da temperatura. E a presença de vasos sanguíneos, né, que ora eles conseguem aumentar o seu calibre ou diminuir o seu calibre de acordo com a temperatura, controlando aí a temperatura corpórea, tá? Além disso, a pele é um órgão sensorial, então é um principal, né, destaque aí, desculpem, para a pele essa função sensorial, né, uma função muito diferencial desse órgão, né, da pele, que pode detectar alguns aspectos externos ao corpo, né? Então, algumas sensações externas ao corpo, como calor, dor, pressão, né? E como é que a pele faz isso? A pele apresenta receptores específicos para cada uma dessas sensações, né? Então, nós temos receptores para calor, para frio, para pressão, para toque, para vibração, para dor, ok? Então, olhem quantas funções importantes aí desse grande órgão que nós temos no corpo e que, né, é super importante também para os animais. Eu gosto muito, quando eu dou aula de pele, de conversar com vocês sobre o dimorfismo sexual, tá? Então, a pele e os anexos da pele, eles participam no padrão do comportamento sexual de alguns animais, tá? E o que seria esse dimorfismo sexual? Bom, alguns animais, né, como alguns mamíferos que eu estou mostrando aqui para vocês, né, o leão, a leoa, cervídeos, alguns tipos de primatas, né, como esse macaco bem bonito aqui, que parece usar uma máscara, e as aves, né, principalmente as aves, isso acontece muito entre as aves, né, podem apresentar algumas diferenciações de acordo com o sexo, o macho ou a fêmea, mas sem estarem relacionados aos órgãos sexuais, né? Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, o macho desses animais que eu estou mostrando aqui para vocês, eles apresentam estruturas da pele ou anexos da pele mais robustos, né? Então, o leão tem essa juba gigantesca que é formada pelos pelos, a leoa já não tem essa diferenciação. Então, aqui existe esse dimorfismo sexual entre os dois animais, né? Ou seja, é uma diferença entre o macho e a fêmea, mas essa diferença não está nos órgãos sexuais. Está onde? Está na pele e nos anexos desses animais, tá? A mesma coisa para alguns tipos de pato, né? Esse pato é um tipo bem bonito, né? Bem exótico de pato, onde o macho é bem mais colorido, né? Desde o seu bico, da cor do seu bico, né? A pigmentação do bico, até as suas penas. Olha que lindo, né? E a fêmea é o quê? Mais tranquilinha quanto às cores, né? Mais basiquinha, né? Ela não tem essa diferenciação toda, tá? A mesma coisa aqui para o pavão, né? Quem é que nunca viu, pelo nem que for em vídeo, um pavão se exibindo para uma fêmea, né? Um pavão macho se exibindo para uma fêmea, que é essa menininha aqui, ó. Então, ela é também
tranquilinha, cores básicas, não chama muito atenção, mas o macho da sua espécie tem, além de a tonalidade totalmente diferente das suas penas, né? Das suas penas principais, ele ainda tem aqui essas penas, essas plumas maravilhosas que se abrem, né? E que encantam, então chamam a atenção da fêmea, tá? O galo e a galinha, a mesma coisa, então o galo geralmente tem crista, a sua crista e a barbela mais desenvolvida e alguns penachos aqui atrás também, tá? E entre os cervídeos, o macho tem, então, esses chifres aqui, né? E a fêmea não apresenta. E nesse caso aqui desse primata, o macho, além de ser maior, né? É bem maior, ele apresenta tufos de pelo na sua cabeça que chamam a atenção, né? É bem mais, os pelos da cabeça são mais volumosos do que os pelos da fêmea e as cores do seu focinho também, né? Inclusive em volta ao redor do seu nariz e ao redor da boca, né? É claro que aqui em histologia a gente não vai falar de comportamento sexual, mas eu gosto muito de chamar a atenção para vocês, para vocês se fixarem na aula de hoje, né, da importância da pele anexos dentro, então, de comportamento dos animais, nesse caso, comportamento sexual, né? Por que o comportamento sexual? Então, essas estruturas do macho, o macho apresenta essas estruturas e ele vai usar esse diferencial, né, que ele tem para chamar a atenção da fêmea. É claro que a fêmea ela vai poder escolher entre diferentes machos, né? Pavão, por exemplo, não sei se vocês já viram algum sítio, né, ou alguma área rural que tenha mais de um pavão macho. Então, se vocês já viram, ou vocês podem procurar vídeos no YouTube, vocês vão ver que eles costumam ficar de frente para eles mesmos, tentando ver o que o outro vai fazer para o outro fazer melhor, né? E a fêmea ali, só observando, tá? Então, isso é bem interessante, né? Então, nós temos penas, nós temos pelos, nós temos outro anexo aqui, que é o chifre, né? Então, é outro anexo da pele, crista e barbela. Então, esses anexos da pele, né? E a própria pele também, né? Que muitas vezes tem essa pigmentação, como o focinho aqui desse primata, tá? Fazendo, então, esse diferencial no comportamento sexual desses animais, tá? Eu acho que ainda vocês não têm comportamento animal no curso de vocês, mas hoje em dia nós temos vários vídeos, né? E eu vou achar alguma coisa de dimorfismo sexual para enviar para vocês apenas como curiosidade, tá? Isso não é pedido na disciplina de histologia. Porém, eu acho que já é um início para vocês se apaixonarem ainda mais pela profissão de vocês e aproveitarem essa aula que tem todo esse diferencial, né? Então, vamos aprender histologia linkando aí a exemplos bem práticos da área de vocês, tá? Bom, nós temos dois tipos de pele. Então, nós temos, né, uma pele que é grossa, então essa pele é classificada como grossa de acordo com a altura e o número de camadas que o seu epitélio, ou seja, o seu epiderme apresenta, tá? Então, essa aqui é a pele grossa. E nós temos uma pele mais fina. Eu peço desculpa para vocês, né, que na hora de apresentar, colocar no modo apresentação, a figura ficou um pouco quadriculada, mas a gente consegue ver, porque eu coloquei aqui um parênteses, olha, né, desculpa, uma chave, especificando para vocês o que seria, então, o epitélio da pele fina, né? Eu tenho outros exemplos melhores, mais bonitos para mostrar para vocês, tá bom? Então, a pele grossa, a diferença dela, os dois tipos de pele são classificados como, né? Então, como epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Então, nós temos esse epitélio para os dois tipos de pele, tanto para a pele grossa como para a pele fina, ok? O que diferencia uma da outra? O número de camadas de células e a quantidade de queratina que nós temos, então, nesses dois tipos específicos de pele. Bom, a pele grossa nós vamos encontrar onde? Nos animais? Nas almofadas córneas e no nariz principalmente. Mas é claro que existem algumas variações, tá? Alguns animais, como por exemplo o elefante, né, apresenta pele grossa ao longo do seu corpo também, apesar de, né, ter a pele fina, mas algumas regiões
ele apresenta essa pele mais grossa, inclusive sem o pelo, né? Já que a pele grossa não apresenta pelo, mas vamos generalizar aqui, e a pele grossa é encontrada nas almofadas córneas. O que são as almofadas córneas? São aquelas estruturas, aquelas almofadinhas da planta, né? Das patinhas dos animais, tá? E no nariz dos animais, né? Nós temos a pele grossa também. Então, lembrando que o diferencial dessa pele é que a pele grossa apresenta uma camada espessa de queratina, tudo bem? A pele grossa apresenta glândulas na sua derme, porém, né, aqui como eu estou mostrando para vocês, glândula sudorípara, porém não apresenta aquele outro tipo de glândula, que é a glândula sebácea, já que a glândula sebácea, ela sempre está associada ao pelo. E aqui nós temos o quê? A ausência de pelo, tudo bem? Então, a pele grossa, nós já classificamos o seu epitélio, né? Um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, e ela apresenta 5 camadas ou estratos, tá? E esse extrato aqui é um extrato com S, tá, gente? Que é, essa palavra aqui quer dizer compactação de camadas, então sobreposição de células ou de camadas, tá? E é por esse motivo que eu gosto de usar na aula essa denominação aqui, extrato, e não camada, tá? Porque senão a gente vai falar assim, a camada tal tem tantas camadas de pele, então eu gosto de usar extrato, tudo bem? Então, olhando aqui em detalhes, olha, aqui eu tenho, né, um corte histológico corado em HE, e dessa região aqui para cima, ó, eu tenho quem? A epiderme. Então, eu tenho o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Olha a queratina aqui em cima. Daqui para baixo, nessa parte mais clara, eu tenho a derme, que a gente não vai falar dela agora, tá? Mas eu gostaria de apresentar já para vocês que na pele grossa, então na pele grossa, nós temos 5 estratos celulares. A começar por o estrato basal, que é um estrato que fica aqui na base, então, da epiderme, tá? Desse epitélio. Depois nós temos um estrato que tem muitas camadas de célula, que é o estrato espinhoso, então ele ocupa uma grande porcentagem aí do epitélio da pele. Em seguida, né, então indo para a região mais externa da pele, nós temos o estrato granuloso, tá? Aí nós vamos falar de cada um deles daqui a pouquinho. Acima do estrato granuloso, nós temos um estrato bem fininho que ele só aparece na pele grossa, que é o estrato lúcido. E após o extrato lúcido, nós temos então a camada, né, de queratina, que é chamada de extrato córneo, ok? Então são esses 5 estratos localizados na pele grossa, a começar pela região basal, né, onde nós temos aqui o extrato basal apoiado na membrana basal, né, desse epitélio, então é ele que se apoia na membrana basal, o extrato basal. Logo a seguir, nós temos uma grande quantidade de células, então, empilhadas, né, várias camadas de células aqui formando o extrato espinhoso. Logo após o extrato espinhoso, o extrato granuloso, tá? Depois do extrato granuloso, rapidamente nós temos o extrato lúcido, que é um extrato fininho, e então nós temos o último extrato da pele, que é chamado de extrato córneo. A pele fina, ela já é bem, né, mais fina que a pele grossa, tá? Ela é encontrada nas demais regiões do corpo, né? Então, exceto aquelas regiões que eu falei para vocês da pele grossa. E aqui sim nós temos o pelo. Então, nós temos o folículo piloso, que é responsável pela formação do pelo. Nós temos os pelos em si, né? Que é uma outra estrutura diferente do folículo piloso. Nós temos o músculo eretor do pelo. Olha quantas estruturas, então, nós temos aqui que não tínhamos na pele fina, na pele grossa, desculpem. E nós temos glândulas sebáceas, que essa glândula aqui, ela está, na maioria das vezes, associada a quem? Ao pelo, tá? Para o seu muco, o seu produto de secreção lubrifica os pelos. E nós temos glândulas sudoríparas e melanina, tá? Apesar de que nos animais nós temos melanina na pele grossa também. Então isso é bem comum, vide algumas almofadinhas córneas de gato e cachorro, né? A almofadinha
da planta, da patinha deles, que algumas vezes esse animalzinho tem essas almofadinhas mais branquinhas, né? Outras vezes escuras e algumas vezes, inclusive, mescladinhas, né? Essas almofadas podem ser até pintadas, então algumas regiões com melanina, outras regiões sem melanina, tá? E aqui na pele fina, nós temos uma camada fina de queratina, né? Apesar de ter queratina, olha, a queratina da pele fina são esses fios aqui, ó, que estão bem soltinhos, tá? Nós temos, mas é uma camada mais fina. Então, olhando esse esquema bem didático aqui da pele fina, né? Nós temos aqui a epiderme, com o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Nós temos a derme, agora com diferenciais em relação à pele grossa, que é o quê? O folículo piloso, olha, que forma o pelo, olha a base do folículo piloso, tá? Que tem o músculo eretor do pelo, para ter o músculo eretor do pelo, que é essa estrutura aqui, ó, que está sendo marcada em vermelhinho, nós temos terminações nervosas específicas, né? Para excitar, então, esse pelo, esse músculo contrair, tá? Além disso, nós temos o pelo em si aqui, né? Olha, que está saindo, então, né, na extremidade mais então externa da pele fina, e nós temos aqui a glândula sebácea associada ao pelo, então cujo muco vai lubrificar e proteger externamente esse pelo. E temos também as glândulas sudoríparas, olha aqui a glândula sudorípara, tá? Aqui nós não deixamos de ter, nós acrescentamos mais itens, ok? É na pele grossa, então, que nós não temos alguns diferenciais que estão presentes aqui na pele fina. Bom, quais são os tipos celulares que compõem a epiderme? Então, agora nós vamos falar somente dos tipos celulares que estão presentes aqui na epiderme, tá? Nós temos um tipo celular que é o principal, então, quem é? O queratinócito, tá? O queratinócito é a célula que produz queratina. Então, a grande maioria das células que estão presentes aqui na nossa epiderme são queratinócitos. Porém, nós também temos melanócitos, tá? Que é a célula que vai produzir melanina. Olha aqui, ó, os melanócitos apontados no esquema em cinza. Eles estão alojados na região basal, no extrato basal, então ao lado dos queratinócitos da região basal. Nós temos células de Langerhans. Essas células de Langerhans, elas estão mostradas aqui em azul, olha. E elas possuem prolongamentos citoplasmáticos bem fininhos e que se estendem ao longo de toda a epiderme, né? Essa célula está presente aqui no extrato espinhoso, no meio dos queratinócitos do extrato espinhoso. Nós vamos falar da função dela daqui a pouquinho, é importantíssima para a pele. E nós temos aqui também as células de Merkel. Essas células de Merkel, ela está, então, a célula de Merkel está sendo representada aqui, olha, em roxo, né, em um lilás, também na região basal, tá? Então, agora nós vamos falar de cada uma dessas células, começando pelos queratinócitos. E eu peço licença para vocês, porque agora nós vamos, além de falar dos queratinócitos, apresentar aos senhores cada uma dessas camadas de células que estão presentes, né? Cada um desses estratos celulares que estão presentes ao longo da epiderme, né? Então, nós vamos falar do extrato basal, do espinhoso, do granuloso, do lúcido e do córneo, tá bom? Porque nós vamos ver que os queratinócitos de cada um desses estratos, eles vão sofrendo algumas modificações. Então, vamos lá. Os queratinócitos, né, tratam-se então do principal tipo celular da epiderme e são células que produzem queratina, né? Queratina, então, é essa importante proteína que é formada pelos queratinócitos e que impermeabiliza a pele, né? Que forma aí esse extrato córneo, né? Protegendo a pele contra ressecamentos, então contra desidratação, perda de água e contra a entrada também de agentes infecciosos, entre outras coisas, tá? Então, a queratina é muito importante para a pele. É uma célula de revestimento, né? Então, trata-se de um epitélio de revestimento formado principalmente pelos queratinócitos. E os queratinócitos, eles possuem um alto poder de renovação, principalmente em dois estratos. No extrato basal, ó, tá até sendo mostrado aqui,
uma mitose, tá? No extrato basal e no extrato espinhoso, tá? A gente vai falar então de cada um desses extratos agora. Começando pelo extrato basal, pessoal. Então, os queratinócitos, né, no extrato basal, eles são células cúbicas acilíndricas baixas e eles repousam sobre a membrana basal. Eu estou mostrando para vocês aqui uma imagem, né, do epitélio da pele corado em HE, então uma imagem histológica da pele corada em HE. E o extrato basal está sendo mostrado aqui pela seta amarela, ó. Então, trata-se de uma única camada de célula que faz parte desse extrato, tá? É um extrato com poucas células, né? E cujas células, elas estão, então, apoiadas diretamente na membrana basal, ok? Essas células, então, elas estão apoiadas na membrana basal e se ligam a ela através de hemidesmossomos. Lembram dessas estruturas lá da biologia celular? Então, olha aqui, ó, mostrando para vocês o extrato basal, né? As células se apoiam na membrana basal e se ligam a ela através de hemidesmossomos, ok? O núcleo é arredondado, tá? O nucleolo é visível, as células são ricas em ribossomos e mitocôndrias. E por serem ricas em ribossomos, então, essas células, elas marcam bastante, né, com o diferencial aí com a basofilia, né, através, então, dessa marcação basofílica que nós estamos vendo aqui, tá? Porque existe muito ribossomo no interior dessas células. Então, ribossomo apresenta muito RNA ribossômico, lembram? Os ácidos nucleicos têm a carga, né, que se destaca nos ácidos nucleicos é a carga negativa, vai se corar com o quê? Com corante positivo, né? Vai se corar mais com corante positivo. Então, destacando aí a basofilia dessas células do extrato basal, tá? Os queratinócitos do extrato basal. Outra dica, né? Dica não, mas estrutura que é bastante importante do extrato basal é que essas células apresentam intensa atividade mitótica. E isso é pouco visto em corte histológico, tá? Principalmente porque as células da pele, esses queratinócitos, eles se dividem mais à noite. E geralmente nós pegamos os fragmentos de pele para fazer lâmina histológica durante o dia, tá? Então por isso que a gente às vezes não consegue ver com tanta facilidade figuras mitóticas aqui no extrato basal, tá? Então, esse extrato, ele tem, né, como principal característica a renovação da epiderme. Todas as demais células que estão aqui, ó, nessas outras camadas da epiderme, elas um dia foram queratinócitos do extrato basal, ok? Por quê? Porque essas células vão se diferenciando e aí o queratinócito do extrato basal vai fazer parte do queratinócito do extrato espinhoso, que vai fazer parte do extrato granuloso, que vai fazer parte do extrato lúcido e depois do córneo. Então essas células vão subindo, né? Elas vão subindo de posição, não que elas migram, mas elas vão subindo de posição e as células aqui do extrato basal então se dividem para repor as próprias células do extrato basal, né? E fazer também, consequentemente, a reposição de todas as células da pele, né? Já que nós sabemos que as células da pele têm uma alta atividade de descamação, então elas descamam bastante. Então precisa mesmo ter esse alto poder de renovação, tá? Essas células, os queratinócitos, eu disse para vocês que são células que produzem queratina, tá? E conforme eles vão se diferenciando, então aqui do extrato basal para o extrato espinhoso, depois para o granuloso, depois para o lúcido e para o córneo, a queratina, a molécula de queratina, ela também vai se desenvolvendo e vai se tornando mais madura. Ou seja, quando, né, as moléculas de queratina estão aqui ainda no queratinócito do extrato basal, são filamentos de queratina muito delicadinhos, né? Ainda não tem nada a ver com a molécula de queratina final, tá? Com aquela molécula que a gente vai ver lá no extrato córneo e que é responsável, então, pela proteção e impermeabilização da pele, ok? Então, esse é o extrato basal. Em seguida, nós temos o extrato espinhoso, né? Que eu falei para vocês naquele primeiro slide, que trata-se, então, de um extrato com muitas camadas de célula. É o maior extrato que nós temos aqui da epiderme,
tá? Nesse extrato, então, os queratinócitos, eles já ocupam, né, uma outra posição e também apresentam outra forma. Então, aqui eles já têm um aspecto poligonal, olha, poligonal, tá? Essa aqui é uma célula, essa aqui é outra. O núcleo é bem centralizado e a gente consegue ver, inclusive, o nucleolo central, ó, tá? Bem marcado dentro do núcleo. E essas células aqui já contêm feixes de filamento de queratina um pouco mais desenvolvidos do que aqueles que estavam presentes no queratinócito quando no extrato basal, tá? Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver que essas células apresentam uma linha branca ao redor dela, tá? Isso não é artefato, isso não é nenhum erro do processamento histológico. Olha que bonito, ó, aqui dá para ver mais marcantemente ainda, ó, tá? Acontece que os queratinócitos aqui do extrato espinhoso, eles apresentam projeções citoplasmáticas bem fininhas, então como se fossem dedinhos que saíssem assim de citoplasma, né? Citoplasma mais membrana plasmática, que formam ligações intercelulares e que são ligadas a partir de desmossomos. Tá? E isso oferece coesão para essa célula. Deixa eu explicar melhor para vocês o que eu estou querendo dizer. Então, olha aqui, eu amplifiquei, eu aumentei as minhas células, né, a imagem, para vocês verem que bonito que é essa região, então, ao redor, olha, tudo aqui é queratinócito do extrato espinhoso, tá? E aí, olhem que bonito, tem uma linha branca ao redor de cada queratinócito e a gente consegue ver linhas bem fininhas, né, que estão aí ocupando esse espaço em branco, tá? Isso não é artefato. O que isso é? Olha que bonito. Aqui nós temos já a microscopia eletrônica de transmissão, né? São ligações entre o citoplasma, né, a membrana basal de queratinócitos vizinhos, e essas ligações são feitas por desmossomos, olha. Então, são desmossomos que unem, né? Imaginem que a gente está ligando o dedo indicador da mão direita com o dedo indicador da mão esquerda, tá? Vocês colocam um dedo indicador em cima do outro. E aí, o que acontece? Esses dedos estão representando esses prolongamentos citoplasmáticos bem fininhos, tá? E esses prolongamentos citoplasmáticos, eles não apenas se encostam, como eles são fortemente ligados por desmossomos, olha, tá? E essa ligação faz com que aumente o poder de coesão entre essas células. Veja, vamos fazer um resumo então. O extrato espinhoso é o extrato que tem o maior número de camadas de células, tem muitas células aqui, né, fazendo a mesma função, ou seja, produzindo já a queratina, né, a queratina já está um pouco mais madura aqui nessa região. Então, essa grande quantidade de células, né, faz com que, se essas células não fossem tão coesas, altamente coesas, qualquer esbarrão que o animal desse, né, ou a gente com a nossa pele, poderia causar um ferimento imediato, um rasgo imediato na pele, né? Porém, essas células aqui, elas se estabilizam, então, né, estabilizam todo esse extrato espinhoso a partir dessa ligação, né? Então, projetam prolongamentos citoplasmáticos bem fininhos, e esses prolongamentos citoplasmáticos entre esse queratinócito e esse, entre esse e aquele, eles são ligados através de desmossomos. Então, o desmossomo é como se fosse um grampeadorzinho aqui, fazendo essa função, então, de coesão, forte coesão entre essas células. É bem bonito de ver, né, pessoal? Continuando, então, né, os nossos extratos, agora nós temos o extrato granuloso, tá? O extrato granuloso, ele é formado por um número menor de camadas, então ele tem de 3 a 5 camadas de queratinócitos, 3 é um número em média aí que nós temos, tá? Para o extrato granuloso, aqui as células não são mais poligonais, ó, os queratinócitos já mudaram o seu formato, são células achatadas, o núcleo é centralizado. E por que esse extrato recebe esse nome? Extrato granuloso. Porque aqui nós temos o processamento mais, então, elaborado, né, da queratina, e agora nós temos grânulos basófilos dentro do queratinócito, tá? Que são grânulos de querato e hialina. Querato e hialina é o
precursor da queratina. Então, nós estamos quase lá. Vejam que, desde o extrato basal, nós tínhamos uma molécula bem simplificada do que ainda era o precursor da queratina. Essa molécula ela ficou um pouco mais elaborada no extrato espinhoso e aqui no extrato granuloso, essa molécula já se tornou o precursor, tá? Da queratina. Então, falta pouco para a finalização da molécula, ok? E também nós temos aqui, né, então, deixa eu só, desculpem. Aqui eu peço desculpas porque teve mascarou aqui uma outra imagem que eu ia mostrar para vocês, tá? Mas não tem problema, eu chamo a atenção para vocês em outro slide do extrato granuloso. Esse extrato, então, que está logo acima, né, do extrato espinhoso, então as células agora, os queratinócitos são achatados, ó, tá? Aqui eu estou mostrando parte de cada um desses queratinócitos. Nós temos os grânulos de querato-hialina aqui dentro, e também essas células participam no processo imediato de impermeabilização da pele. Olha a importância, né? Então, além da queratina servir como impermeabilização, se houver, por exemplo, qualquer abertura naquela camada espessa de queratina que nós temos logo na parte externa da pele, aqui nós encontramos uma saída extra para a impermeabilização da pele, tá? Então, os queratinócitos do extrato granuloso, eles produzem alguns grânulos que são lipídicos, né, de constituição lipídica, e esses grânulos, eles são liberados, tá? Então, eles são secretados, e quando esses grânulos se fundem com a membrana plasmática, liberam esses lipídios que estão sendo mostrados aqui em laranja, ó. E aí, esses lipídios liberados, né, esses lipídios expostos ao redor da célula, eles se fundem e formam essa proteção ao redor de cada um dos queratinócitos do extrato granuloso, tá? Vocês estão vendo aqui, então, essa linha alaranjada é essa fusão dos lipídios, né? Então, desse conteúdo lipídico que é formado, é constituído pelo queratinócito do extrato granuloso e que, então, serve para uma impermeabilização extra da pele. Isso só acontece aqui, tá? Só acontece realmente nos queratinócitos, desculpem, do extrato granuloso, ok? Olha, eu vou aproveitar aqui essa imagem do extrato lúcido só para mostrar para vocês que lindo que são os queratinócitos do extrato granuloso. Estão vendo? Então, eles apresentam os grânulos bem basofílicos, olha. Aqui, ó, são os iniciais. Então, imagina que esse aqui é uma transição, né? Esse aqui mais ainda, ó, que você consegue ver umas pigmentaçõezinhas bem fininhas, é a transição do queratinócito do extrato espinhoso para o extrato granuloso. E aí o que vai acontecendo? Eles vão processando a molécula de queratina até que eles se tornam grânulos contendo querato-hialina, né, que é esse precursor da queratina, e que aqui, na última camada, né, que aqui nós vamos passar para o próximo extrato, então na última camada do extrato espinhoso, do extrato granuloso, esses grânulos já estão bem basofílicos, tá? Aqui também dá para a gente ver, ó. Então, esses queratinócitos, eles são bem marcados no corte histológico, tá? A gente consegue ver com bastante destaque. E nós vamos mostrar para vocês com todas essas explicações novamente na aula prática, tá bom? Quando a gente for falar disso. O próximo extrato, então o quarto extrato, e que ele só é presente na pele espessa, é o extrato lúcido. Aqui nós temos um diferencial muito grande, né? Aconteceram mudanças bruscas no queratinócito. Então, nós temos uma camada de células achatadas, que são bem eosinofílicas, ó. Apenas essa regiãozinha que eu tô mostrando aqui para vocês, ó, bem esbranquiçadinha, e aqui a seta mostra, ó, uma região pouco marcada na lâmina. E por que essa região é pouco marcada, né? Ela é translúcida, por isso que é chamada de extrato lúcido. Porque todo o conteúdo interno da célula, ou seja, núcleo e as organelas, foram digeridos por lisossomos, ok? Então, nós temos aqui uma grande quantidade de lisossomos ativos nessas células e as enzimas lisossomais digeriram as organelas e o núcleo. Flávia, peraí, o que aconteceu então? O que sobrou? Agora eu fiquei preocupado porque, né, como vai digerir a célula? Não digeriu a célula como um todo.
digeriu conteúdo citoplasmático. Então, o que tinha ali de organela e de núcleo foi digerido. Porém, a molécula de queratina está muito bem protegida dentro de grânulos. E esses grânulos não foram digeridos, ok? O que sobrou então? Bom, o que sobrou é isso aqui, ó. Sobrou só um arcabouço celular, tá? Então, a membrana plasmática e o interior que era uma célula, né? Então, agora nós temos somente os grânulos grosseiros de queratina, que já passaram de queratialino para grânulos grosseiros agora de queratina, tá? Então, é isso que acontece. Eles servem, então, como arcabouços celulares mesmo, né? Para acomodação, então, dessas moléculas de queratina. Agora, eu não tenho aqui mais células vivas, tá? Eu tenho só um arcabouço celular. O próximo extrato, então, é o extrato córneo, que é o último extrato, é esse extrato aqui formado por essa grande camada, né, de queratina. Aqui eu não tenho mais células vivas, né, são todas células mortas, achatadas e queratinizadas. Por quê? Porque agora o conteúdo de queratina que estava dentro de grânulos, eles foram liberados e estão ali fazendo parte, né, constituindo o citoplasma daquele arcabouço celular, tá? A espessura é bem variável, então vocês viram que na pele fina nós temos uma espessura menor, né, do extrato córneo, porém na pele grossa aqui nós temos uma grande quantidade de camadas, né, de arcabouços celulares aí, de células mortas empilhadas contendo a queratina, ok? Eu vou aproveitar essa imagem histológica que está bem bonita, então para mostrar para vocês aqui, olha, né, o nosso epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Aqui não está num grande aumento, mas a gente consegue ver os queratinócitos vivos, né, que fazem parte aí de 3 estratos, então do basal, do espinhoso e do granuloso, que está aqui, ó, bem marcadinho basofilicamente. Acima nós temos aqui bem marcado com eosina, ó, por conta da grande quantidade de proteínas dos lisossomos, o extrato lúcido. Então, só essa camada mais vermelhinha que tá aqui, ó. E daqui para cima, todo o extrato córneo, ok? No maior aumento, numa foto bem bonita do livro do professor Junqueira, a gente consegue ver também, então, o extrato basal, tá? Com as células que são células mais basofílicas, né? E que são cúbicas a cilíndricas baixas. Depois nós temos as células que tem aquele espaço entre elas, olha, que são as células do extrato espinhoso, que recebe esse nome porque parece que tem espinhos entre as células, pelo menos nessa microscopia de luz, e que aí quando foram ver, né, no microscópio eletrônico de transmissão, esses espinhos, entre aspas, eram o quê? Eram prolongamentos citoplasmáticos de cada um desses queratinócitos ligados por desmossomos. E acima deles nós temos, então, a camada granulosa. Olha que lindos queratinócitos da camada granulosa, cheios de grânulos. Acima nós temos a camada lúcida, células cujo interior, exceto os grânulos de queratina, foram digeridos, então foi digerido o núcleo, e organelas. Depois sobrou o arcabouço celular, os grânulos de queratina foram liberados, preencheram todo esse espaço interno aí do arcabouço celular e formou-se, então, a camada córnea. Tá bom, pessoal? Então, o que eu quero que fique aqui como mensagem é que ocorreu uma evolução, né, uma diferenciação no queratinócito do extrato basal em direção ao espinhoso, ao granuloso, lúcido e córneo. Todo queratinócito da camada córnea já foi um dia um queratinócito do extrato basal. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, não esqueçam disso, tá bom? Bom, continuando aqui a nossa saga, então, né, falando dos tipos celulares aí da pele, agora eu falo para vocês dos melanócitos. Os melanócitos são essas células mostradas, identificadas aqui no esquema em cinza, ó. Eles estão localizados no extrato basal e fixados também na membrana basal, então eles se fixam através de M-desmossomos no extrato basal e emitem prolongamentos citoplasmáticos bem fininhos. Esses prolongamentos conseguem alcançar não só os queratinócitos do extrato basal, como também os primeiros queratinócitos do extrato espinhoso, tá? Guardem essa informação aí com vocês. Vamos lá, ó.
Então, os melanócitos, eles se localizam, né, no extrato basal, principalmente no basal, o seu corpo, né, o grande volume celular está no extrato basal, tá? São células com longos prolongamentos citoplasmáticos e que têm como função a síntese de melanina. A melanina é, então, um pigmento da pele e que também funciona na proteção contra raios UV para alguns queratinócitos. É importante destacar aqui, pessoal, que o melanócito, apesar dele produzir a melanina, ele não fica com a melanina, ele não armazena essa melanina. Ele imediatamente transfere a melanina produzida, a melanina finalizada, para os queratinócitos, tanto do extrato basal quanto os primeiros queratinócitos do extrato espinhoso, tá? Por quê? Porque essa melanina vai ter uma função importante que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, mais uma vez aqui, olha, aqui foi feita uma técnica para marcação dos melanócitos, mostrando então a posição do maior volume celular, né, que realmente é na região do extrato basal. Porém, a gente consegue ver que os prolongamentos citoplasmáticos, levando a melanina para os queratinócitos, eles se alongam e se projetam ao longo aí né, da epiderme, principalmente alcançando os grânulos do extrato basal e do extrato espinhoso. Tá? Aqui é um esquema que não está tão bonito, mas esse esquema que eu gosto bastante dele, esse último, porque mostra o melanócito, né? E mostra esse melanócito repassando, então, a melanina, né? Os grânulos contendo melanina para o queratinócito, ó. Então, ele não fica, né, com esses grânulos de melanina. Ele produz, ele amadurece e ele transfere imediatamente para os queratinócitos, tá? Bom, qual é a importância da melanina em relação à proteção de algumas células da epiderme contra raios UV? Lembram que eu falei para vocês que os queratinócitos do extrato basal e as primeiras camadas de queratinócito do extrato espinhoso se dividem bastante? Tem alta atividade mitótica? Então, bom, se essas células têm alta atividade mitótica, elas vão passar o seu DNA para células filhas, né? Vão produzir células filhas idênticas, ok? É mitose, trata-se de mitose. Bom, acontece que se essas células forem expostas a raios UV muito intensos, esses raios UV, o que eles podem gerar, pessoal, nessas células? Mutações, tá? E essas mutações, consequentemente, vão ser passadas para células filhas também. Então, olhem que interessante, né? Quando nós observamos um corte de pele, um corte histológico de pele, do extrato, aqui eu estou mostrando somente o extrato espinhoso, olha aqui a característica do extrato espinhoso, né? Esse espaço entre os queratinócitos que a gente já sabe que tem os prolongamentos citoplasmáticos fortemente coesos aí pelos desmossomos. Nós observamos um acúmulo de melanina nesses queratinócitos do extrato espinhoso, os mais próximos do extrato basal, né? E que se dividem bastante. Então, um acúmulo de grânulos de melanina acima do núcleo, em relação à direção da incidência da luz do sol, tá? Então, vejam que esses grânulos de melanina protegem o núcleo como se fosse um chapéu protegendo a gente contra o sol, né? Então, imaginem vocês numa praia, numa piscina, e aí vocês colocam um boné ou um chapéu, tá? Para proteger o rosto de vocês, né? O couro cabeludo que machuca bastante no sol contra o sol. Aqui a mesma coisa está acontecendo, né? Então, esses grânulos, eles se acumulam nessa região acima do núcleo e o sol vai incidir nessa direção, né? Os raios solares contendo esses raios UV vão bater aqui, né? E não vão incidir, ok? Então, eles vão voltar, tá? Porque as moléculas de melanina vão repelir essa incidência dos raios UV, tá? Protegendo, então, todo esse material genético que está aqui no núcleo contra mutações. Isso é muito importante, tá, pessoal? A síntese de melanina eu vou passar rapidamente, porque provavelmente vocês vão ter isso aqui em disciplinas de fisiologia, essa parte não é histologia, né? É mais fisiologia mesmo, tá?
mas é interessante a gente falar, tá? Então, através da incidência da luz UV, a luz UV, ela provoca, então, uma importação de tirosina pelos melanócitos. Então, os melanócitos importam tirosina, que é um aminoácido, né? Através dessa incidência de luz UV. Essa tirosina, então, ela é importada, tá? E ela se funde a algumas vesículas que são formadas pelo complexo de Golgi, tá? O que contém essa vesícula? Contém uma enzima chamada tirosinase. Então, essa enzima ela é produzida primeiramente no retículo endoplasmático rugoso do melanócito, aí ela vai para o complexo de Golgi empacota essa enzima em vesículas chamadas de melanossomos, e esses aminoácidos, então, eles são enviados diretamente para esses melanossomos contendo a enzima tirosinase, tá? Então, vamos aqui para o lado para ver o que essa enzima faz. A enzima tirosinase, ela é importante porque ela atua, né, sobre, então, sobre a molécula, o agrupamento de aminoácidos tirosina, né, transformando, então, essa molécula em DOPA, primeiramente em DOPA, depois ela atua de novo, transformando DOPA em dopaquinona, e aí ela continua atuando, transformando a dopaquinona em outros intermediários até que essa molécula é finalizada em melanina, tudo bem? Então, é assim que acontece. A tirosinase é importantíssima, sem a tirosinase não ocorre a formação da melanina, e sem a importação desses aminoácidos, né, da tirosina, também não acontece a formação da melanina. Então, olhem aí que nós temos dois caminhos muito importantes para a formação desse pigmento, ok? Mostrando aqui, olha, que esses grânulos, esses melanossomos, contendo tirosina mais tirosinase, então que vai acontecendo toda essa cascata biológica aqui, ó, dentro desses grânulos, esses grânulos vão amadurecendo até que chega um momento que esses grânulos não têm mais a enzima, que eles têm somente o pigmento, somente a melanina. E esses grânulos maduros, que nós chamamos assim, eles são enviados lá para os prolongamentos citoplasmáticos do melanócito, e são esses grânulos que o melanócito entrega, então, para os queratinócitos, tá? Esse grânulo maduro que não contém mais a enzima tirosinase, mas que tem só a melanina finalizada. Por que não contém mais a enzima? Porque a enzima vai sendo gasta, né? Imaginem que ela é restrito o volume dela, a quantidade dela dentro de cada vesícula dessa aqui. Então, ela vai sendo utilizada, né? Ela vai sofrendo aí alterações, ela vai fazendo essas reações químicas e vai finalizando o seu processo biológico, né? Então, chega um momento que você não tem mais a enzima, que você tem só o pigmento mesmo. Qualquer dúvida sobre esse esquema, vocês me perguntem depois, tá? Vamos falar um pouquinho sobre albinismo, né? E falar um pouquinho sobre albinismo no reino animal, né? Que é o que é mais interessante para vocês. Bom, o albinismo é a incapacidade hereditária da pele formar o pigmento, né? De formar a melanina. Então, imaginem que a pele não forma a melanina. E essa ausência de pigmentação, o animal só é chamado de albino, pessoal, quando essa ausência de pigmentação, ela está não só na pele, mas nos anexos e nos olhos. Então, por exemplo, o melhor exemplo que a gente tem de animal albino é aquele ratinho branco, né, que os pesquisadores usam no laboratório, né, o rato Easter. Por quê? Porque ele é todo branco, o rabo dele é branco, a pele dele é branca, os pelos são brancos e os olhinhos são vermelhos, tá? Então, ele tem uma total ausência aí do pigmento melanina, né? E quando acontece o albinismo, eu destaquei para vocês no slide anterior duas, então, relações, né, importantes. Uma é que nós precisamos ter a tirosinase. Se você não tem a enzima, você não tem o processamento da molécula se você não tem a tirosinase, você não tem o processamento da molécula de tirosina em DOPA, em dopaquinona e em melanina, tá? E outra coisa que pode acontecer é a incapacidade dos melanócitos de importarem a tirosina, né, do exterior para o interior da célula. Então, se você não tem também esse aminoácido tirosina, que a célula mais importa, né, o melanócito, ele pega do meio externo, você também não tem a produção de melanina,
né? Lembrando que o albinismo, na maioria das vezes, então, na maioria das vezes não, ele é genético, né? E então ele leva a um desses defeitos, tá? Mas o seu start começa lá no DNA, ok? E falar para vocês que os animais selvagens, por exemplo, albinos, né, como por exemplo um jacaré, uma cobra ou um gorila, eles raramente vão sobreviver no meio onde eles vivem, no habitat onde eles vivem. Por que isso, pessoal? Se eu tivesse em sala de aula, a gente ia agora levantar uma discussão interessante, né? Porque esses animais dificilmente conseguem se camuflar no meio onde vivem, né? Olhem, por exemplo, esse jacaré que está num aquário num aquário artificial, né? Ele não está no meio ambiente. Aqui ele foi tirado uma fotinho de um jacarezinho albino, totalmente albino, mas num aquário artificial. Mas olhem o destaque, como ele se destaca em meio a plantas verdes, a madeira, né? A mesma coisa para a cobra albina. E pior ainda para esse animal que é gigantesco, né? Que é o gorila, né? Difícil ter um predador para ele, mas é óbvio que existem. Inclusive, às vezes, animais da mesma espécie que isolam esse animal por ele ser diferente, né? Os gorilas são muito inteligentes, como vocês sabem, e eles acabam isolando um animal por ele ser totalmente diferente. Então, falando desses dois animais aqui, olha, que poderiam, né, predar aí outros animais, mas dificilmente eles sobrevivem, porque eles vão ser facilmente predados, eles são facilmente vistos, eles não conseguem se camuflar, né? Nós temos aí também, por exemplo, aqui eu coloquei um pavão, né? Mas esse animal já fica restrito a alguma propriedade, uma fazenda, um sítio, uma chácara, né? Aqui dificilmente você vai encontrar um pavão desse no meio ambiente mesmo, fazendo uma trilha no meio do mato, né? E dos animais domésticos, por exemplo, o boxer, ele não chega a ser totalmente albino, né? Ele não é um animal albino, mas nós encontramos o boxer que tem uma diminuição quase que total na produção de melanina, né? Ele tem produção de melanina apenas no nariz, na mucosa bucal e nos olhos, na pigmentação dos olhos, né? Tanto que é um animal que não pode ficar muito exposto ao sol, porque pode desenvolver câncer de pele, pode desenvolver dermatites, né? Quando exposto ao sol, tá bom? Bom, vamos continuar então a nossa aula. Falando agora das células de Langerhans, pessoal. Então, as células de Langerhans são essas células mostradas aqui, ó, no esquema, essas células azuis, globosas, grandes, volumosas, tá? Elas se encontram no estrato espinhoso, então elas estão entre queratinócitos do estrato espinhoso e possuem prolongamentos citoplasmáticos bem fininhos, ó, né? Que se alojam entre os queratinócitos, né? Entre esses espaços do estrato espinhoso, entre os queratinócitos vizinhos. Vamos falar um pouquinho das células de Langerhans, então. As células de Langerhans localizam-se no estrato espinhoso, tá? Elas são células com núcleo denso, citoplasma claro e prolongamentos citoplasmáticos bem finos, como eu falei para vocês. Essas células se originam lá da medula óssea. Então, são células que se originam na medula óssea. E qual a função dessa célula? Essa célula tem função na resposta imune. Ela está ali preparada, né, para reconhecer algum antígeno, algum corpo estranho, tá? Que adentre a pele, então, seja através de um corte que aconteceu, né, uma bactéria, por exemplo, consegue entrar, e ela apresenta esse antígeno para as células T de defesa do nosso sistema imune, né, do sistema imune dos animais, tá bom? Então, são células que conseguem fagocitar o antígeno e apresentar esse antígeno para a defesa da pele. Eu já vou explicar para vocês no próximo slide como isso acontece. Essas células, olha só como é importante a gente tomar sol e os animais tomarem sol em horário apenas restrito, né? Elas diminuem após agressão, como por exemplo luz ultravioleta intensa, tá bom? Eu tenho aqui, olha, uma imunohistoquímica que marcou especificamente as células de Langerhans. Elas foram marcadas em rosa, ó. Então vejam que, apesar de ser um corte histológico, a gente sabe que não é contínuo, né? Essas células, elas estão ao longo aqui de todo o epitélio da pele, tá? Então, imaginem que essas células,
consegue se conectar ao prolongamento citoplasmático do outro, e elas formam como uma barreira, uma linha de barreira contínua, tá? Aqui, nessa região onde elas se encontram. Então, não existe nenhuma região da pele onde, por exemplo, uma bactéria entraria e passaria reto para a derme, conseguiria entrar, por exemplo, em vasos sanguíneos, sem encontrar um prolongamento citoplasmático da célula de Langerhans, tá? Mostrando como elas acontecem, eu vou explicar aqui para vocês nesse slide, que está em inglês, mas é facinho de entender, ó. Então, vejam, um antígeno, que pode ser uma bactéria, aqui mostrada em amarelo, tá? Adentra o epitélio da pele e vai encontrar, não tem como não encontrar, né? Vai dar de cara com a célula de Langerhans, né? Ou com a parte mais volumosa dela, ou com algum prolongamento celular dela, tá? Lembrando que aqui existiria outra e, enfim, formaria uma linha contínua de célula de Langerhans nessa região. Esse antígeno, então, é fagocitado, é processado. A célula de Langerhans, ela não é ligada fortemente aos queratinócitos do extrato espinhoso, pelo contrário, tá? Elas se ligam mais fracamente, então ela consegue se destacar, olha que legal. Ela se destaca, ela se movimenta por movimentos ameboides, atravessa a lâmina basal, né, a membrana basal, cai na derme e adentra em algum vaso linfático mais próximo que ela encontrar, tá? E aí essa célula contendo o antígeno já em processamento, né, que ela fagocitou, olha aqui a bactéria amarelinha dentro dela, esse antígeno está sendo fagocitado e ela migra para um vaso sanguíneo mais próximo, né, um vaso sanguíneo para a região mais próxima ali dessa região que foi acometida por essa invasão bacteriana, por exemplo, tá? Nesse linfonodo, essa célula então vai apresentar o antígeno, né, para as células T, e essas células T vão começar todo o processo de defesa do organismo, e através de processo de quimiotaxia, né, ou seja, através de liberação de moléculas químicas que vão identificar a região acometida, esses linfócitos e outras células de defesa vão migrar para essa região da pele acometida por essa invasão de antígenos, ok? Então, trata-se de uma célula de extrema importância, né, na defesa, por isso que aqui está a função de defesa, a principal função de defesa da pele executada a partir das células de Langerhans, tá bom? Por último, nós temos aqui as células de Merkel, ok? Então, as células de Merkel, elas se alojam também no extrato basal e eu vou falar um pouquinho delas agora, ó. Então, as células de Merkel são células sensitivas, tá? São células que respondem à pressão e estímulos mecânicos. Olha que legal, né? São células que estão presentes na epiderme e não na derme. Então, onde elas se localizam? No extrato basal da epiderme, palmar e plantar. Então, da palma das mãos e da planta dos pés, né? No caso dos animais, na região de baixo, né, posterior aí das patinhas, nós temos essa grande quantidade de células de Merkel no epitélio. O citoplasma dessas células contém grânulos em abundância e o que tem nesses grânulos, né? Qual a composição desses grânulos? Neurotransmissores, tá bom? Então essas células contêm muitos neurotransmissores que está sendo mostrado aqui, ó, a célula de Merkel sendo mostrada aqui nesse mostarda, né? Nesse amarelo mais mostarda e mais amarelinho claro os neurotransmissores, ó. Então ela está localizada aqui no extrato basal, onde nós temos queratinócitos basais, onde nós temos os melanócitos, tá? E elas se conectam a uma terminação nervosa, ó. Então há nervos sensitivos que se projetam lá da derme, ó, que chegam lá da derme, atravessam a membrana basal e se ligam diretamente às células de Merkel, tá? Então essa célula tem como função, né, atuar aí como mecanorreceptor do tato. Então qualquer mudança na planta dos pés ou na palma das mãos, em relação à pressão, né, ou estímulo mecânico, essas células vão ser rapidamente acionadas, elas liberam os neurotransmissores para essa terminação nervosa e essa terminação nervosa leva então essa informação para o sistema nervoso, tá? Para ser processado lá. Então, olha que bacana, né? Essas são as células que realmente estão presentes, né? Os 4 tipos de células que estão presentes no
na epiderme, né? Ou seja, no epitélio da pele, tá, pessoal? Bom, eu vou parar nesse momento aqui e vou fazer uma segunda parte da aula para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Então, eu peço para que vocês aguardem e acompanhem, então, essa parte de derme na aula 2 de pele para não ficar muito cansativo. Obrigada.